e no sentido maior, inclusive em relação ao tempo em que essa situação possa ser procrastinada, que o conflito possa se alongar. O senhor ainda vê risco? Essa é a pergunta para a gente fechar com chave de ouro. Quero agradecer demais a participação do senhor. É uma live muito rica, culturalmente, tecnicamente. Infelizmente, a plataforma está criando empecilhos, porque nós estamos com 1.500 pessoas aproximadamente assistindo de forma simultânea, quando nós já tivemos em horários semelhantes, situações semelhantes, quase 10 mil pessoas assistindo. A partir de agora, eles decidiram novas diretrizes, estão limitando a nossa capacidade de levar informação, porque nós não estamos fazendo propaganda, nós estamos analisando, sob o ponto de vista técnico, a situação do que está acontecendo no conflito. Mas eu peço aí a todos que estão acompanhando para que deixem o like e compartilhem, vamos fazer a diferença para que as pessoas não sejam privadas da informação de qualidade e em detrimento dessa informação pasteurizada aí que nos está sendo concedida pela mídia mainstream, de um modo geral, em regra. Mas eu queria, para fechar com chave de ouro, general, perguntar para o senhor se o senhor acha que ainda nós temos o risco da eclosão, dependendo das consequências e da sequência de fatos agora desenvolvidos dentro do terreno, de um enfrentamento nuclear no mundo. Ora bem, eu infelizmente penso que quanto mais tempo estivermos neste conflito, pior, mais hipóteses há de questão piorar, vamos dizer assim, e de sermos arrastados para um conflito do nível nuclear. E eu digo porquê. Repare, desde o início, e eu estou convencido que alguém terá dado garantias ao Sr. Zelensky, atenção que se houver problema a gente depois ajuda, e tal, até há aquela... E ele sempre, repare, que ele a partir de uma certa altura começou a pedir o tal, a zona de exclusão aérea, cria a zona de exclusão aérea. Só que a zona de exclusão aérea implica imediatamente guerra entre a Rússia e a NATO. Não há dúvidas. Aviões das forças aéreas da NATO a patrulharem os céus da Ucrânia para impedir os aviões russos de lá irem, vai haver confronto, vai haver aviões abatidos de um lado e do outro, e a partir daí estamos em guerra. Ora, a Rússia, em termos convencionais, face à NATO, no seu todo, não teria grandes hipóteses. O que nos detém de entrar em guerra com a Rússia é o fortíssimo arsenal nuclear que ela tem. E a Rússia, a doutrina deles é taxativa. No caso de uma ameaça existencial, usam as armas nucleares. Ponto. Está escrito. É a regra deles, não é o Putin. É o esquema deles, é a doutrina. É o que eles têm, ponto assente, que vão fazer os militares. E, portanto, se houver confronto entre a NATO e a Rússia, estamos num confronto nuclear. O problema, e aqui há dias perguntaram-me se eu achava bem com a participação na NATO. Eu acho bem, até porque espero que haja no meio dos países todos da NATO alguns que ponham travão àqueles que andam de cabeça perdida no seio da NATO. E nós verificamos que o comportamento de alguns destes países, sobretudo os ex-países do leste, as repúblicas bálticas, a Polónia, a República Checa, aqueles que eram os mais acesos até quando estavam no Pacto de Varsóvia, agora são os mais acesos contra os russos. Eu penso que é um bocado às vezes natural, porque a gente ressente sempre o patrão. O patrão da NATO são os americanos e nós temos sempre algum ressentimento em relação aos americanos quando andamos em operações. Eu próprio, eu era coronel, era chefe de uma divisão no Kosovo, da força da NATO que estava no Kosovo, e o meu chefe era um general americano. E eu chateava-me que fosse porque ele, só por ser americano é que era meu chefe. Porque em termos de conhecimentos militares eu não me sentia nada inferior, antes pelo contrário. Eu N vezes tinha que lhe explicar as coisas porque o homem era um bocado paranado. De maneira que, quer dizer, há sempre... E os países do Pacto de Varsóvia era a mesma coisa. Quem mandava eram os russos e os outros tinham todos muito ressentimento em relação aos russos. A gente brincava, em termos NATO, que dizíamos que o arrebenta-minas mais tecnológico que o Pacto de Varsóvia tinha
era um polaco com uma venda nos olhos já palpar o terreno com os pés. Que era um bocado a sensação que nós tínhamos. Quem mandava era os russos e o resto era um bocado de carne para canhão. E a NATO, quem manda são os americanos, o resto é paisagem. Os comandantes nos teatros são americanos. Escusamos ter ilusões. Eles lá dão rebuçado a um francês ou um alemão, assim, aos países maiores. Mas, por exemplo, um general português a comandar uma força da NATO, nem pensar. Quer dizer, só uma força portuguesa no âmbito da NATO. Porque, de resto, em forças multinacionais, a gente no Kosovo, finalmente, ao fim de uma data de anos, tivemos um segundo comandante da força, quando era pequenina já, quando só era meia dúzia de 5 mil homens, ou o que é, então tivemos o segundo comandante da KFOR no Kosovo. Eu, por exemplo, fui já general, fui chefe dos observadores militares, mas das Nações Unidas. E só no Kosovo. Tinha sido antes chefe de uma divisão, como coronel, chefe de uma divisão do Estado-Maior da Força da NATO. Mas nessa altura, pronto, a Força da NATO tinha 40 mil homens. Mas aquela força foi reduzindo, quando chegou aos 5 mil, então puseram um português a número 2 da força. Mas comandante é para os americanos. Isso é. E este ressentimento existe, é um facto. De maneira que, mas voltando à pergunta, que é o importante, o problema é precisamente quanto mais o conflito se arrastar e, sobretudo, se os russos sentirem que entram no tal perigo existencial, vão usar armas nucleares. E começa sempre pelas armas nucleares táticas, que pode acontecer, ou então, por exemplo, eles agora já começaram a dizer que está a haver bombardeamentos ucranianos demais em território russo e que podem atuar sobre Kiev. Repare, se eles mandam, por exemplo, uma daquelas bombas modernas, as chamadas termobáricas. Uma bomba termobárica, que são as mais potentes, equivale a uma potência, não uma arma nuclear, que pode ter até uma megatonelada de explosivos de capacidade, mas uma bomba termobárica pode ter até 44 ou 45 toneladas de TNT, equivale. Já viu o efeito que faz uma coisa destas a cair, por exemplo, no centro de Kiev? A cratera tem 500 metros. A cratera. Agora imagina o efeito colateral de uma coisa destas. Devastador. Se isto acontecer, imediatamente vai provocar uma reação terrível na parte dos países da NATO. E tenho muito medo que logo aí haja alguém a fazer um disparate. Basta haver um, repare, não é? E pronto. Major General Raul Cunha. O senhor, particularmente para mim, é um soldado da ética, é o soldado da moral e o soldado da esperança que a sociedade ainda possa discutir as coisas de cabeça erguida, olhos nos olhos. O senhor está dando um exemplo para a sociedade, não apenas portuguesa e brasileira, mas para a sociedade internacional, de que é possível manter um debate cultuando os valores da ética e da verdade.